Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Na videoaula de hoje, vamos apresentar os sistemas lineares aplicados no balanceamento de reações químicas. Esta é mais uma publicação em que eu irei enfatizar as aplicações da matemática em outras áreas da ciência. Bom, antes de começar o assunto, eu convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. As reações químicas estão presentes em muitos fenômenos naturais e os químicos, para compreendê-las, representam tais reações por equações químicas, sendo que algumas precisam ser balanceadas, ou seja, verificar se o número de átomos dos reagentes antes da reação é igual ao número de átomos dos produtos. Temos aqui então, nessa página, uma molécula aqui do etanol, que é o álcool combustível. A sua fórmula química é C2H6O. A queima do etanol está representada nesta equação química. C2H6O, reagindo com oxigênio, irá produzir CO2, que é o gás carbônico, mais água. Esta reação química não está balanceada. Por quê? Aqui, nos reagentes, eu tenho 2 átomos de carbono e nos produtos apenas um átomo. Uma outra reação também comum é esta aqui. Eu tenho o carbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico, irá produzir cloreto de sódio, mais água e mais gás carbônico. Ou também essa reação química um pouco mais complexa. Cloreto de amônio, reagindo com hidróxido de bário, irá produzir cloreto de bário, mais NH3, que é a amônia, mais água. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a história aqui. Na Inglaterra, no século XIX, o químico inglês chamado Humphrey Davy aproveitou a invenção da pilha de Alessandro Volta, por volta de 1800, e mostrou que a água ela é formada por 2 gases que receberam o nome de hidrogênio e oxigênio. E como o volume de hidrogênio era 2 vezes maior que o de oxigênio, Davy concluiu que 2H2 reagindo com O2 irá produzir 2 moléculas de água. Aqui nós temos a equação não balanceada, mostrando uma molécula de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo água. Mas nós já observamos que o lado esquerdo temos 4 átomos, 2 de hidrogênio, 2 de oxigênio. E no lado direito, que é o produto, nós temos apenas 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Bom, a reação química balanceada também pode ser escrita nessa forma. 4H2 mais 2O2 mais 4 reage para formar 4 moléculas de H2O. Mas aqui nós temos uma redundância, porque podemos dividir toda a reação química por 2, obtendo a reação irredutível aqui em cima. A pergunta que surge é: como descobrir os coeficientes 2, 1 e 2? A resposta é o método das tentativas e o método algébrico. Esse método algébrico baseia-se na resolução de um sistema linear de
m variáveis e m equações, conforme a sua reação química. Vamos ver o caso, então, da água, tá? Como que baseia-se o método? Eu não conheço quantas moléculas de hidrogênio irei colocar, então eu coloco um X na frente. E também não conheço o número de moléculas que eu irei colocar para o oxigênio. Eu coloco Y. Irá reagir formando Z moléculas de água. Lembrando que X, Y, Z são números naturais, tá? Então, vamos fazer o balanço de massa dessa equação química ou reação. Olha, vamos começar pelo hidrogênio. 2 vezes X, 2X. Então, eu tenho 2X hidrogênio como reagente. E no lado direito, eu tenho 2Z hidrogênio. Então, eu escrevo 2x igual a 2z. Aqui, como reagente, eu tenho 2y átomos de oxigênio. E no lado direito, eu tenho 1 aqui, vezes z. Então, eu tenho z átomos de oxigênio. Portanto, 2y é igual a z. Da equação de cima, eu posso dividir tudo por 2 para obter x igual a z. E também posso passar esse 2 dividindo, obtendo y igual a z sobre 2. Essa será sempre a nossa estratégia de escrever várias variáveis em função de uma terceira variável. Tá? Substituindo de novo aqui na reação química, vamos ter ZH2 mais Z sobre 2O2, reagindo para formar ZH2O. Devemos escolher um Z de modo que resulte em números inteiros. Então, para Z igual a 2, substituindo aqui na reação química, vamos ter 2H2 mais O2, formando 2H2O. Então, está aí balanceada essa reação química. Vamos para o exemplo 2. Faça o balanceamento da reação química. C2H6O mais O2 reagem para formar CO2 mais H2O. Ou seja, é a queima do álcool etílico irá produzir gás carbônico mais vapor d'água. Bom, do nosso método, nós temos XC2H6O, eu coloco um X de coeficiente, mais Y2, reagem para formar ZCO2 mais WH2O. Vamos fazer o balanço de massa. Para o carbono, eu tenho que 2x, somente aqui aparece carbono, ele é igual a Z. Para o hidrogênio, eu tenho que 6x é igual a 2W. E para o oxigênio, que aparece em todas as moléculas, vamos ter X, aqui no C2H6O, tá? Mais 2Y, isso vai ser igual a 2Z, aqui do CO2, mais W, tá? Bom, então a nossa ideia é resolver o seguinte sistema de equações. Podemos escrever então que 2x é igual a z, aqui dessa equação, 3x é igual a w, dividir tudo por 2, e a última equação é x mais 2y igual a 2z mais w. Posso substituir aqui essas duas primeiras equações na equação de baixo. Então, eu tenho que x mais 2y igual a 2 vezes 2x, porque meu z é igual a 2x. E aqui também, como aqui era mais w, eu vou substituir por 3x. W é igual a 3x. Resolvendo aqui, então, eu vou ter 2y igual a 7x menos x. 2y igual a 6x. Dividindo por 2, eu tenho que y é igual a 3. Então, sempre teremos como soluções, tá, um número infinito, conforme o valor de x. Mas sempre iremos escolher um x, de modo que eu tenho, né, a equação balanceada. E esse x é o menor valor possível, o menor número natural.
Então, escolhendo o x igual a 1, eu vou ter então C2H6O mais 3O2, reagem para formar 2CO2 mais 3H2O. Então está aí a reação química, não é, que trata da queima do álcool etílico, formando gás carbônico e água. Vamos ver um exemplo em que você tem uma reação química, tá? Mas ela é formada por íons. Então, teremos que fazer o balanceamento de massa e de carga. Então, nós temos aqui, no exemplo 3, olha, o ânion MnO4, o ânion permanganato, tá? Mais o íon, tá? Que é o cátion H+, Fe2+, ou mais 2, tá? É o meu cátion ferroso, irá reagir formando Mn mais 2, tá? O manganês aqui irá ceder 2 elétrons, mais o ferro mais 3, tá? O ferro será, então, oxidado aqui, mais água. Então, vamos resolver essa reação química, né, envolvendo cátions e ânions. Bom, primeira coisa é fazer o balanço de carga. Então, bom, inicialmente também nós vamos colocar nossas letras, né, sempre X aqui no primeiro ânion, Y, Z, W, U e V. Temos 6 variáveis. Para o balanço de cargas, devemos ter. Então, vamos analisar aqui. Ó, eu tenho uma carga negativa, tá aqui. Vezes x fica menos x. Eu tenho uma carga positiva, vezes y é mais y. Duas cargas positivas, vezes z mais 2z. Isso tem que ser igual. Repara que o sinal aqui de reação é trocado por uma igualdade, tá? Vamos ter 2W mais 3U mais 0V. Como a molécula de água é neutra, então é 0 vezes V. Tá? Ou seja, tá? Vamos ter então essa equação 1 aqui. Menos x mais y mais 2z igual a 2w mais 3u. Próximo passo é fazer o nosso balanceamento de massas. Tá? No balanceamento de massas, nós devemos ter, olhando lá de novo na nossa equação, que o x vai ser igual a W para o manganês, o oxigênio 4x igual a V, o hidrogênio y igual a 2V e o ferro Z igual a U. Bom, aqui eu só vou mudar a ordem, então W é igual a x. Essa primeira equação aqui, que veio do balanceamento de cargas, vou chamar de 1, essa de 2, tá? Destaquei essa aqui, que o V é 4x. Tá vendo que o x é a variável que vai ser isolada? Todo mundo vai ser em função de x. O meu y é 2v, mas o v é 4x, portanto, o meu y é 8x. Escrevi o y em função de x, o w em função de x, o v em função de x. Tá? O ferro, o U é igual a Z. Tá? Então, escrevi aqui minha quarta equação. Então, eu numerei elas e fiz o seguinte truque. Substituindo 2, 3 e 4 em 1, nós iremos ter. Sempre vai substituir numa equação mais complexa. Então, vamos ter que menos x mais 8x mais 2z, isso vai ser igual a 2x mais 3z. Portanto, o meu z também é escrito em função de x, que é igual a 5x. Logo, da minha equação lá do início, que temos x, y, z, w, u e v, eu substituo por x, 8x, 5x, x, 5x e 4x. Para x igual a 1, nós teremos, então, essa reação química balanceada, tanto no que se trata das cargas, quanto das
massas. Está aí, então, uma aplicação dos sistemas lineares no balanceamento de reações químicas no canal Fatos Matemáticos.